Oi, tudo bem? Você sabia que na sua vida pode estar acontecendo algumas coisas que você nem está gostando, mas isso tudo pode ter a permissão de Deus? E você pode estar passando por grandes dificuldades sem saber o que está acontecendo por não conhecer a vontade de Deus? Então vem comigo que eu quero te explicar algumas coisas na Bíblia e você possa entender e resolver essa situação. Com o aprendizado, a luz e com a informação e a instrução, a gente consegue resolver os piores problemas. Amém? No livro de Jeremias, capítulo 38, no versículo 2 e versículo 3, diz assim: O que ficar nesta cidade morrerá a espada, a fome e de peste. Mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo, e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Terrível isso para um povo que era o povo escolhido. Mas, na maioria das suas vezes, o povo de Israel se encontrava em grandes pelejas, não contra o inimigo, mas contra Deus. E eu tenho percebido que nos últimos dias tem sido isso a nossa grande realidade. Ao invés de enfrentarmos os nossos inimigos, temos enfrentado o nosso Deus, desobedecendo explicitamente, nos colocando à mercê das nossas vontades e deixando a vontade de Deus. E dizendo que tudo é o diabo, mas entendendo pela palavra no livro de Jó, capítulo 1, versículo 12, que o diabo também é servo de Deus e só faz aquilo que Deus permite, nós temos que começar a olhar com os olhos diferentes e entender que às vezes não é o diabo que está lutando e nem causando problemas para a sua vida, mas as suas próprias atitudes e comportamentos. E fazendo uma avaliação correta, você pode desfazer esse mal-entendido, desfazer e fazer correções na sua vida que vão te levar a uma vida com Deus de excelência. No capítulo 1, versículo 12, depois de o Senhor interrogar Satanás por onde ele andava, ele lhe prestar contas da sua vida para Deus, porque o diabo presta conta do que faz para Deus, no versículo 12 desse mesmo capítulo, o diabo tentando afrontar a Jó por algumas dificuldades, pede permissão a Deus para fazê-lo. E Deus lhe concede a permissão, dizendo: você vai tocar em tudo que ele tem, em todas as suas posses, em todos os seus bens, mas nele não vai tocar. E se você continuar lendo o texto, você vai perceber que Jó teve uma perda familiar, uma perda financeira, mas a sua vida lhe foi poupada, porque a vida do homem pertence a Deus, a tua vida pertence a Deus. E vem um outro segundo momento, aonde o mesmo Satanás, que no livro de Apocalipse, capítulo 10, amém? Perdão, capítulo 12, versículo 10, a Escritura registra que este acusador, Satanás, diabo, ele nos acusa diante de Deus de dia e de noite, buscando motivos para nos atacar e nos afrontar. E tem a permissão de Deus para agir, porque, lembrando a você novamente, o diabo também é servo de Deus. E dizendo para Deus que Jó só servia a ele porque estava protegido, estava cercado. Então Deus permite que Satanás novamente venha tocar. E no capítulo 2 do livro de Jó, no versículo 6, o Senhor diz: toca nele, mas poupa-lhe a vida. Jó pegou as piores enfermidades. Jó quase foi a óbito. Mas a Bíblia nos garante que o nosso Deus tem cuidado de nós. Mais uma vez, o diabo pôde agir, mas não do jeito que queria. Foi
autorizado a agir, tinha poder para agir, mas agiu segundo a ordem de Deus. Eu quero dizer a você que Deus tem dado permissão para que algumas coisas aconteçam na sua vida, com a intenção de fazer com que você se volte para Ele. Então o texto aqui de Jeremias 38, verso 2, diz o seguinte: que era a vontade de Deus, que era a ordem de Deus, que o povo se entregasse nas mãos do inimigo. E se entregar nas mãos do inimigo para Israel naquele momento era um sinal de obediência da vontade de Deus soberana, amém? Na vida deles. Lutar contra o inimigo, resistir ao inimigo, era desobediência. Irmãos, muitas vezes quando vem uma luta, a gente nem ora para entender o que está acontecendo. A gente nem busca para entender qual é a causa. Nós já nos armamos e nos preparamos para o ataque. Mas só que se preparar aqui para o ataque era afrontar a vontade de Deus. Então eu te convido nesta hora a se preparar, a se armar de jejum, de oração e da palavra de Deus, para que você possa, através de uma busca constante, conhecer a vontade de Deus, e isso venha a ser uma prioridade na sua vida de oração. Toda vez que você for orar, você use conhecer a vontade de Deus. Livro de Efésios, livro de Colossenses, Paulo ensina a esses povos a orar para conhecer a vontade de Deus. Conhecer e prosseguir em conhecer vai nos fazer ter vitória, para podermos agir de maneira que agrada ao Senhor. O problema é que você pode estar agindo de uma maneira que não está agradando a Deus. Entenda uma coisa comigo, para a gente resumir. Se entregar era obediência, resistir, desobediência. E a suma disso tudo, o resultado, o resumo disso tudo, é que conhecer a vontade de Deus tem que ser a missão mais importante das nossas vidas. Saber o que agrada a Deus tem que ser a coisa mais importante da nossa vida. Amanhecer e saber o que Deus quer para hoje tem que ser a atitude mais importante da nossa vida. E é justamente isso, conhecer o que Deus quer, saber o que é para Deus. Importante é que vai nos conceder a vitória, irmãos. Saber se é para se entregar ou saber se é para resistir. Saber se é para lutar ou saber se é para não resistir ao inimigo. E olha que no Novo Testamento Jesus disse: não resistais ao mal. Amém? Não lute contra o mal, para não nos acharmos lutando contra a vontade de Deus. Antes de lutar, vai orar, vai saber qual é a vontade de Deus. No versículo 3 aqui, para a gente terminar essa parte, né, e eu terminar esse vídeo, diz o seguinte, amém? O versículo 3 diz: assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército da Babilônia. O Senhor está dizendo a eles: não adianta vocês lutarem contra o inimigo. Não adianta vocês lutarem para que isso mude. Não adianta vocês lutarem contra esta afronta. Irmão, entenda uma coisa. A única pessoa que pode te ajudar a sair dessa vergonha é Deus. A única pessoa que pode te ajudar a restaurar a sua vida é Deus. Mas você precisa ter uma atitude de se entregar à vontade dele. Não adiantaria lutar, pois o inimigo iria ter vitória sobre eles. Não adiantaria. Por mais busca que você faz, estratégias que você arruma para mudar a sua vida, você não está conseguindo. Isso já aconteceu comigo. E eu entendi qual era a vontade de Deus. E comecei a agir dessa forma. O inimigo ia ter vitória sobre o povo escolhido, sobre a nação eleita, sobre o povo que recebeu Jesus como Salvador. A vitória do inimigo não falharia.
não falharia, seria certa, porque o povo se encontrava lutando contra a vontade de Deus. Então, por que estava acontecendo isso? Quando você lê o livro de Jeremias, o livro de Isaías, você encontra alguma coisa. Porque Deus está dizendo o seguinte: eu criei o ser humano e coloquei dentro dele coisas boas. Mas ele não consegue agir fazendo coisas boas. Eles só fazem coisas más. Então, por causa da desobediência, em não querer ouvir, em não querer cumprir, em querer lutar contra a vontade de Deus, eles seriam entregues ao inimigo. Representava a forma de vida que eles gostavam de viver. Vocês gostam de desobedecer? Vocês gostam de enfrentar o próprio Deus? O cativeiro representaria o pagamento, a recompensa da maneira de viver que eles estavam tendo. Não tinha oração nem profecia que poderia mudar o que estava acontecendo. Houve alguns que profetizavam: não vai ser assim, o cativeiro não vai ser isso tudo, vai durar só 2 anos. Deus disse que seria 70 anos. E você lê a história, assim aconteceu. E eu quero finalizar dizendo a você o seguinte, irmãos: não tem oração, não tem jejum, não tem profecia que pode mudar a sua vida em algumas áreas, a não ser uma mudança de comportamento. Eu te convido hoje a fazer essa mudança de comportamento. Era a mudança de comportamento de Israel e de Judá que ia fazer com que o inimigo não viesse. Essa luta vai passar. Eu falo, vai passar, mas quando você mudar o comportamento, deixar os seus caminhos maus. A Bíblia diz em 2 Crônicas, a Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14: se o povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, buscar a minha face e deixar os maus caminhos, eu vou ouvir do céu e vou sarar. Deus tem uma cura para você, mas você precisa deixar os maus caminhos. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a condição no seu coração de você entender esta palavra e que ele possa e você possa despertar para as mudanças, largar as coisas erradas, os maus pensamentos. Pecado, amém? É você transgredir a lei do Senhor, é não fazer conforme a ordem dele. E iniquidade são os maus pensamentos e os maus sentimentos que enchem o seu coração e te levam a agir contrário à vontade de Deus. Então, se você quer fazer cessar essa dificuldade que você está vivendo, eu te convido, amém? A mudar de vida, a mudar de comportamento, a entrar num processo de obediência total à palavra de Deus e você vai ver o resultado. Se esse vídeo te ajudar em alguma coisa, continue nos assistindo, nos seguindo lá no YouTube, no nosso canal, e que Deus possa te abençoar. Compartilhe, curta e comente. Amém? Mudei de comportamento e Deus mudou a minha vida. Deus te abençoe.